Boa noite, Natan. Boa noite. Então, nessa nossa conversa aqui hoje, eu quero falar o seguinte problema. É assim, as pessoas, elas têm que saber que elas têm que aprender que elas têm que agir de maneiras diferentes em aulas diferentes. E aí, eu queria deixar aqui nessa explicação a cereja do bolo para as pessoas que é falar inglês, né? As aulas de speaking. Porque assim, só para recapitular, existem três tipos de aprendiz, que são as crianças, adolescentes e adultos, né? Eles aprendem de maneiras diferentes, velocidades diferentes, estratégias diferentes. Então, o primeiro detalhe, assim, ó, se você for pegar a criança, ó, a criança vai lá, nasceu, aí ela tá lá passivamente, ela aprende a escutar, aprende palavras, depois aprende a falar, depois vai para a escola, ler e escrever. Ou seja, uma coisa mais prática e dinâmica, ouvir falar, para depois a coisa lógica e racional, ler e escrever. Aí aquela questão assim, ó, termos pedagogia e andragogia, você sabe a diferença? Não. Pedagogia é para você ensinar crianças, andragogia é para você ensinar adultos. Então, qual que é o detalhe? Assim, o adulto é o próprio inimigo de si mesmo, no excesso de racionalização, que é o excesso do porquê, 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 porquê. Hum, hum, Então, assim, ó, vamos botar aqui, ó, um grupo aqui, só speaking. Aí aqui, todas as outras habilidades que você possa imaginar. Eu chego pro aluno assim, ó, eu vou te dar aula de fonética, pronúncia, vocabulário, gramática, estruturação de frase, ouvir, ler, escrever. Pega tudo isso e joga num balaio. Nesse balaio, o aluno ele tem o direito de interromper quantas vezes ele quiser e perguntar por que de tudo e eu explicar tudo. Até essa questão da racionalização, nesses tipos de habilidades, todas elas, pode perguntar o que quiser, quantas vezes quiser, não tem problema nenhum. Só que o speaking, como o próprio nome diz, é uma aula para falar. Então vamos explicar aqui, ó, o problema com exemplos práticos simples de entender. Aqui, eu pegando aqui um dos meus vários slides aqui. Imagina o seguinte, ó. Vamos imaginar uma lição, né? Que eu gosto de passar lição de escrever, e para que essa habilidade seja trabalhada fora da aula. Mas vamos imaginar de maneira geral assim, uma aula de writing e uma aula de speaking. Eu vou agir de maneira diferente nas duas. E eu espero que o aluno faça o mesmo. As pessoas elas não têm a noção que a maneira que ela tem que agir para absorver o conteúdo de maneira mais eficiente, a pessoa também tem que mudar. Qual que é o detalhe? Ó? Imagina o seguinte, ó, você está vendo essa frase aqui? Ó, The book is in the table. Aí assim, ó, aula de writing. A pessoa escreve essa frase para mim, eu vou falar, ó, tá errado, você errou na preposição, aí aqui o livro está na mesa, então está com contato. Então a preposição correta é on. Então, beleza. Eu falei que está errado, expliquei qual é a maneira certa, expliquei o porquê, dando uma aula relâmpago de preposição. Beleza. Conforme o aluno vai escrevendo mais, os erros começam a diminuir. Isso eu estou falando só de uma aula de writing, tá? Agora, como é que eu iria agir numa aula de speaking? Não tem nada aberto. Aí a pessoa está descrevendo o que está lá na mesa dela. Olha para sua mesa. O que tem na sua mesa? Por coincidência, tem um livro. Aí a pessoa chega, the book is in the table. Eu simplesmente vou chegar para a pessoa e falar on. Aí o que eu quero que a pessoa faça? E isso eu acho engraçado, porque o adolescente, ele já se toca que ele tem que refazer a frase inteira. Se eu chego e falo on, o adolescente ele já vai, the book is on the table. Ele não pergunta o porquê. Ele simplesmente refaz o negócio certo. Por quê? Porque o adolescente ele está no meio termo entre infância e adulto, entre o racional e o dinâmico. A criancinha de 5 anos, ela não quer saber por que tal coisa está certo.
ela só quer que o adulto ele dê a validação para ela. The book is on the table. A criança vai, refaz a frase, o adolescente ainda nessa mesma pegada. Não precisa nem falar repeat, please. Eu não preciso nem falar refaz a frase. O adolescente já vai lá, the book is on the table. Aí o que acontecia, que eu via não só comigo, mas com outros professores, desde a época que eu era estagiário, lá na pandemia. Que assim, você chega lá, the book is in the table, aí você vai corrigir o aluno, on. Aí a pessoa, ou ela não corrige e segue falando, e te ignora completamente, ou fica aquela metralhadora de porquês. Por quê? Fala, não, cara, on, acabou. Só refaz a frase. Aí a pessoa, não, mas por quê? Só refaz a frase. Então qual que é o detalhe aqui dessa explicação? É que a pessoa, o adulto, ele tem que entender o seguinte: uma aula de falar é simplesmente para falar. Não é uma aula filosófica para você ficar botando uma racionalidade em tudo. Entendeu? Você tem que imaginar assim: você é a criancinha pequena, eu sou o seu pai. Aí aquela coisa, não, você fez tal coisa errado, o certo é isso, the book is on the table. Eu não vou te explicar a preposição. Se você quer uma explicação lógica e racional, é por isso que a questão da lição, ela é importante. Ela é importante. Então é aquela coisa assim, eu te dou fonética, pronúncia, vocabulário, gramática, estruturação de frase, ouvir, ler, escrever, tudo. Eu vou pausar e vou deixar o aluno perguntar o que ele quer. Agora, no speaking, é dinamismo. Entendeu? Então, eu vou contar também aqui, e para você ver assim, uma pessoa que sabe agir no modo de speaking naturalmente. Se você só sabe montar a frase pela metade, beleza. Era assim, eu era estagiário, todos os alunos cobaia tinham 70 e poucos anos. Aí tinha uma ali que tinha um dinamismo ali no speaking. Aí era a dona, o nome da mulher era Maria Flor, eu acho, o nome dela. Aí eu cheguei para a mulher, what do you do on Saturday morning? O que você faz no sábado de manhã? Aí a mulher, I buy fruits, I buy vegetables. Aí ela falou só isso. Né? Aí eu compro frutas e vegetais. Aí eu falei, you go to the market. Aí é a parte legal. Ela me interrompe, não, teacher, I go to feira. Ela misturou inglês com português. Aí eu, né, na esportiva, dei risada. Eu falei, não, you go to street market, que é o mercado de rua, para mostrar para ela, feira, sem eu ter que falar, não, feira você fala assim, não, eu falo street market, e a pessoa já se toca que a feira que ela falou, tá, não, street market. Aí a mulher já, na lata, ela refaz a frase, I go to street market, eu vou para a feira. Ótimo. Entendeu? Outra coisa também, você quer falar uma coisa e deu branco do vocabulário, não sabe montar a frase? How do I say in English? Como que eu falo em inglês? Aí você fala a palavra, fala a frase inteira. Porque dá branco, não saber montar a frase, ter insegurança, não ter a prática. Acontece, então as pessoas... eu tive um dia muito difícil no trabalho. É uma frase mais longa. Aí vamos lá. I had a difficult day at work. Repeat. Aí a pessoa devagarzinho. I had a difficult day at work. Então, usar essa perguntinha. How do I say in English? Entendeu? E se o professor já te corrigiu no detalhe, refaz a frase e encaixa o detalhe. Mesmo que seja um negocinho bobo, preposição. Porque, assim, o que acontecia? Quando eu era criança adolescente ali, 10, 11, 12, 13, 14, às vezes eu estou falando um negócio lá, aí a professora, não sei o que lá, to. Aí a professora, for. Aí eu não ficava, mas por quê? Por quê? Eu falo, não, só refaz a frase for. Então, aí eu não sei o que lá, the. Não precisa do artigo. Aí eu vou lá, refaz a frase, tiro o artigo. Aí qual que é o detalhe? Que assim,
você ter vídeos... Eu ainda não fiz vídeo disso, porque, sinceramente, eu não acho tão importante. Eu até vou fazer isso no futuro, mas não é tão importante, que é assim... É mais aquele vídeo que o professor faz para atrair muita visualização. Quando usa to e quando usa for. Aí dá lá, aí o professor vai lá. O que o professor não fala é que tem que pesquisar para trazer todas as regras detalhadas. Pega 5 regras, 10 regras, tem que pesquisar. O próprio professor não sabe de cabeça, tem que ver tudo. Então, o que a pessoa ela não entende na aula de speaking é que é uma coisa dinâmica. Entendeu? Então, ler e escrever, você ainda consegue fazer uma coisa mais racionalizada. Entendeu? De, ó, você acertou por causa disso, disso, disso. Você errou por causa disso. Aí por exemplo, a pessoa escrevendo bem, escrevendo mal, eu consigo ver quais aspectos da gramática ela está entendendo e quais ela não está entendendo. Quais vocabulários ela sabe e quais ela precisa aprender. Entendeu? Então, assim, cada habilidade ela é trabalhada de uma maneira diferente. E tudo tem que ser feito de uma maneira simultânea. Aí, por exemplo, eu falei writing e speaking. Aí agora a questão assim do listening contra o speaking, né? Que às vezes até aluno intermediário ficava meio perdido. Que é o seguinte: na aula de listening, tá lá o filme passando, frase por frase. A pessoa pronuncia, pronúncia tá boa, traduz. Não traduziu bem, anota o vocabulário que não sabe. Aí se precisar gastar 5 minutos discutindo por que aquela palavra está lá, por que aquela frase está montada do jeito que está montada, eu faço, eu não tenho pressa nenhuma. Só que aí os próprios alunos, eles ficavam perdidos quando chegava no speaking. Eu não estava preocupado em falar o porquê das coisas, a pessoa estranhava. Né? Aí o que acontecia? Aí eu gastava lá 20, 30 minutos falando assim, no listening se comporta assim, no speaking você tem que mudar a pegada, só fala. Eu não vou ficar eu penso assim, para que eu vou ficar te interrompendo se a sua pronúncia está boa, você está usando os vocabulários corretos, está montando a frase do jeito correto. Eu quero ouvir sua história. Não interessa se seu trabalho está uma porcaria, se você saiu para o restaurante com o maridão e está tudo bem, se você comprou um cachorro novo, se você foi viajar com sua mãe, coisa boa, coisa ruim que está acontecendo na sua vida. Eu quero ouvir sua história. Eu só vou te interromper se tiver algum problema muito grave de pronúncia, de estruturar a frase, de usar vocabulário errado. Senão, segue o jogo, é uma coisa fluida. Fluida. Entendeu? Aí, outra coisa também, né, cara? Eu aprendi que antes eu ficava querendo ser detalhista. Agora, para a pessoa não ficar falando por quê, se a pessoa não usa to e for, ou se usa errado, ou in ou at, se a pessoa ela usa errado, eu já nem interrompo mais. Por quê? Por causa desse problema da pessoa ficar querendo racionalizar tudo. Porque senão ela fica muito truncada, a pessoa ela fica perguntando por quê, e não deixa a aula de speaking fluir. Entendeu? Aí a produtividade da aula de speaking, que é a cereja do bolo, a cobertura do bolo, fica prejudicada. A pessoa entende gramática, a pessoa entende estruturação de frase, a pessoa consegue ler, a pessoa pronuncia bem, a pessoa aprende vocabulário, a pessoa escreve bem, só que aí o speaking fica capenga. E esse excesso de porquê e racionalização é o grande inimigo. Então, o adulto é o maior inimigo do próprio adulto, por causa desse excesso de racionalização. Quando eu fui ler essa questão da andragogia, de maneira resumida, o adulto ele quer saber o porquê das coisas. Ele quer racionalizar tudo, ele quer saber para que isso é útil para ele. Aí, beleza, tudo bem, não tem problema. Então, o curso básico, a estruturação de frase, a lógica do inglês, presente, passado, futuro, afirma, nega e pergunta. Essa é a racionalização. Entendeu? Então, aí depois você joga pro dinamismo, que é filme e depois falar. Então, enquanto a criança ouvir, aí depois ela fala, aí depois ela aprende a ler e escrever, aí eu simplesmente inverto. O adulto precisa de uma coisa racional, ler e escrever embaixo, aí ouvir depois e falar depois. Então, você simplesmente pega as 4 habilidades em 3 degraus e inverte a ordem, porque uma coisa você está com criança, outra com adolescente e outra com adulto. Tem que mudar o dinamismo da brincadeira. Não tem esse problema. E só em cima disso, só um outro detalhe também, assim, que uma mãe de um aluno, o menino tem uns 14, 15 anos,
ela não estava entendendo por que eu dava curso básico. Porque eu falei assim, ó, para criança tem que ficar muito dando vocabuláriozinho, ensinar a pronunciar em voz alta, preencher a lacuninha, aqueles exercícios mais fáceis que uma criança com menos de 10 anos, para que ela consiga absorver bem o inglês. Então tem que ser uma coisa mais fácil, mais mastigada, mais lenta. Só que a partir do momento que a pessoa está lá com 13, 14, 15, 16 anos, você já tem que dar aula de adulto. Então a estruturação de frase também é importante. Eu, quando eu tive 10 anos, eu tive isso, dos 10 aos 12, a parte ali básica, avançada, eu tive tudo. Tudo. Entendeu? Eu precisei aprender como adulto. Uma coisa é menos de 10 anos. Outra coisa, já 13 para cima, já tem que tratar como adulto. Só que aí a diferença é o seguinte: o adolescente é um meio termo entre a facilidade de uma criança e a parte racional de um adulto. Por isso que os alunos adolescentes são os mais fáceis de trabalhar. Entendeu? E aí, então, o adulto, ele tem que parar de ficar nesse excesso de racionalização na aula de speaking. Você racionalizar as coisas é tipo, tá lendo o texto, o professor tá lendo o texto. Por que tá assim, professor? Pode perguntar, de boa. Você escreveu errado, você quer saber por que você escreveu errado? Pergunta de boa. Tá vendo o filmezinho? Quer entender lá o negócio, por que ele falou daquele tal jeito? Pode perguntar, entendeu? Ler, escrever, ouvir. Só que aí na hora do speaking, vira mesmo, filho. Para de perguntar o porquê. É o famoso confia no pai. Fala the book is on the Teoria table. só na parte de escrever. Entendeu? Por isso que o negócio de aprender uma língua é complexo. Só deixa eu aqui pegar o outro negócio aqui para mostrar. Que assim, a pessoa, ela esquece o que ela está fazendo. Ela chega assim, teacher, eu quero aprender a falar. Beleza. Só que você tem que entender que todas essas habilidades têm que ser aprendidas de maneira simultânea. Entendeu o problema? Então, por exemplo, você escreve e revê os filmes de lição de casa. Já pegou duas. Se tá vendo o filme comigo, se for aula de listening, você já tá lendo as legendas, já corta o reading. Vai ter aulas focadas também no speaking, que eu gosto de ficar intercalando. Aula de filme para listening, aula de conversar speaking. Faz uma, faz outra. Aí o que acontece? Se tiver problemas periódicos, exponenciais na hora de escrever, aí eu vou dando uma gramática aqui, dar um artigo aqui, uma preposição ali, entendeu? Aí vai dando umas explicações pontuais, entendeu? Aí eu vou dando em dosagem pequena, para a pessoa já, por fora da aula, já ir aprendendo a gramática, e já ir pegando. Estruturação de frase não precisa nem dizer. Os primeiros 2 meses acabou, entendeu? Tem que fazer isso, senão o adolescente ou adulto vai ter dificuldade para progredir. Vocabulário. Vocabulário é praticamente qualquer coisa das 4 que você trabalhar, você está aumentando o seu vocabulário. Textos novos, filmes novos, temas diferentes para falar, entendeu? Tudo você está melhorando o vocabulário. E a questão da pronúncia. O filme, a pessoa está vendo o negócio, está vendo o filme, está pronunciando em voz alta, já está pronunciando. O speak tá me ouvindo falar e a pessoa tem que responder a minha pergunta. Pronúncia também, entendeu? Então, todas essas habilidades têm que ser aprendidas de maneira simultânea, tá? Agora, só seus comentários aí, assim, dessa questão, assim, de você ter que se comportar diferente de uma aula de speaking em relação às outras habilidades. O que você achou? Essa questão de adulto. Bom, sobre racionalizar, eu tenho que dizer que até algum tempo atrás eu também fazia isso. Certo? Na verdade, eu me lembro tanto nas aulas de inglês que tinha na escola também, o professor falando alguma coisa e eu perguntava por quê, não sei o quê, por que disso, por que daquilo. E, como você disse, eu acho que dá para fazer uma divisão da seguinte forma: na parte de escrever, você aprende toda a teoria e faz todos os porquês que você quiser. E daí na aula prática você liga a chave de é prática agora, é só repetir, repetir, repetir o que o professor falar e pronto, você aprende a estrutura correta. E como é falado, e escutado da forma correta. Outra coisa, as pessoas não são literais. Só para você ver em cima disso. A gente fez umas aulas de verbo modal, só pegar o meu modal favorito, should. Should serve para... O que a professora botou na lousa?
Isso aqui serve para dar conselho e recomendação. Eu, como criança, não estou entendendo nada, mas já absorvi tudo. Né? Eu aceitei a informação nova. Eu aceitei. Eu não fiquei perguntando por quê. É um verbo que está lá para você jogar um sentido de dar conselho e recomendação nas frases. Então, eu, como criança, só de ouvir aquela frase curta e grossa ali, use this verb to give advice or recommendation, eu já entendi o que era para fazer. Na hora que ela deu um mísero exemplo, eu já entendi. A pessoa doente e o should take medicine. Você deveria tomar remédios. Não precisa de tradução. As pessoas não são literais, assim. Você tem que estar a mente aberta para absorver o conceito novo. Entendeu? Aí toda hora que eu ia dar aula de modal era aquela coisa. Por quê? Porque só decora, serve para isso. Na hora que aparecer na frase, você vai magicamente entender. Agora, se você não decorar, se você não tiver aberto a aceitar esse conceito, aceitar que o negócio serve para dar conselho e recomendação, aí você não vai conseguir fazer. Aí, se você não consegue fazer na parte passiva, que é ler e ouvir, você não vai fazer na parte ativa, que é escrever e falar. Entendeu? Então, às vezes você tem que estar com simplesmente a mente aberta para aceitar um novo conceito. Por isso que o professor ele tem que ficar mastigando a matéria o máximo possível. Se conseguir matar em uma frase, tal coisa serve para isso, absorve, cara, aceita. Não fica perguntando por quê. Tal coisa serve para isso. Por isso que ela é importante. Absorve. Assim, às vezes falta as pessoas literalmente serem literais. Entendeu? É só isso.